E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Estamos encerrando hoje o livro de 1º Reis com o capítulo 22 e iniciando o livro de 2º Reis com o capítulo 1. Então estamos progredindo em nossa jornada para a honra e glória do Papai do Céu e que muito conhecimento da palavra seja absorvido por todos nós para a melhora do desenvolvimento da nossa fé, da nossa comunhão com Deus e que o Senhor esteja sempre falando ao nosso coração, como só Ele sabe fazer, obviamente, através da sua palavra. 1º Reis, capítulo 22, é o relato acerca da morte de Acabe. A morte de Acabe constitui-se o cumprimento de muitas profecias feitas na direção deste rei, que já havia sido, então, muitas e muitas vezes advertido contra a sua impiedade, contra as práticas de pecado que, em conjunto com Jezabel, estava promovendo em meio ao povo de Deus para distanciar este povo cada vez mais do propósito divino. E as profecias sempre dizendo: Acabe, vai dar ruim para você, vai dar ruim para você. E ele sempre negligenciando a voz de Deus através dos profetas. Mas agora a profecia se cumpre. Você observa a história, que é bem intrigante no capítulo 22, que o rei Josafá, cujo significado é Jeová fez justiça, acaba sendo de verdade um instrumento para que a justiça fosse feita. E aí o Josafá propõe para Acabe uma união depois de 3 anos sem conflito com a Síria, para que eles pudessem então reaver um território que anteriormente havia sido conquistado pela Síria e que pudessem então pelejar juntos contra a Síria. Propôs essa aliança com Acabe. Josafá, o rei de Judá, propôs essa aliança com Acabe, rei de Israel. Fizeram aliança, mas antes, porém, todavia, entretanto, o rei Josafá sugeriu que deveriam consultar ao Senhor. Coisa linda é quando alguém quer fazer alguma coisa e antes de tomar uma atitude, primeiro consulta ao Senhor. E aí procurou 400 profetas. Não, pode ir, a vitória vai ser tua. Acabe, pode ficar tranquilo. E Josafá olhou aquilo ali, alguma coisa não estava muito certa, e ele falou assim: tem aqui algum homem de Deus, algum profeta e tal? Ah, tem, mas toda vez que ele nunca fala coisa boa a meu respeito. O nome do profeta? Micaías. Não, eu quero ouvir isso daí. Josafá insistiu, chamaram Micaías. Micaías, estamos querendo nos juntar aqui para ir contra o rei da Síria, e etc, e é isso e aquilo, o que você acha? Consulte ao Senhor. E consultando ao Senhor, diferente do que haviam dito os outros 400 profetas, Micaías falou: olha, vai dar ruim, Acabe vai morrer, casa vai cair, vai dar tudo errado, não vai funcionar não. Deus está revelando que Acabe vai receber sua morte. E aí o Acabe, tá vendo? Ele só fala coisa ruim ao meu respeito e tudo mais, aquela coisa toda. Resultado, o Acabe quer consultar a Deus, ele consulta a Deus, mas não está disposto a ouvir o que Deus tem a dizer. Ele quer que a mensagem, fruto desta consulta, seja alguma coisa que agrade o seu coração. Ei, meu querido, minha querida, nem sempre Deus vai dizer alguma coisa que agrade ao seu coração, especialmente se o seu coração estiver inclinado para o pecado. A mensagem de Deus vai vir de modo avassaladora, a mensagem de Deus vai vir de modo contundente, vai doer, vai machucar, mas é para o teu bem. Você está disposto a ouvir somente aquilo que massageia o seu ego, ou você está disposto a ouvir de verdade o que Deus quer para a sua vida? Temos que decidir. Quem está disposto a ouvir uma mensagem que apenas massageia o seu ego, dificilmente estará firme nos caminhos do Senhor. Porque mais do que ouvir o que a gente gosta, a gente precisa ouvir o que de fato precisamos ouvir. Temos que ouvir o que de fato precisamos, não simplesmente o que a gente gosta. Temos que pensar um pouquinho nisso. Resultado, o Acabe mandou prender o Micaías, jogou Micaías na prisão, e ele, no conflito, na peleja, na batalha, ele se disfarçou. Não, agora que eles não vão me matar, não vão saber que eu sou o Acabe. Então ele se disfarçou, colocou uma armadura para poder fingir que não era ele, ou seja, não seria fácil de ser reconhecido. E olha como as coisas se cumprem exatamente como Deus falou, apesar das manobras humanas. Uma flecha é lançada à revelia e entra por entre as junções da armadura do Acabe, do disfarçado Acabe.
e ele começa a sangrar e os cachorros lambem o seu sangue, cumprindo então a profecia a respeito disso, que os cachorros lamberiam o sangue de Acabe. Então, uma flecha lançada à revelia, Acabe achando que poderia se disfarçar e ludibriar e que os planos de Deus não se concretizariam, o que Deus havia revelado não aconteceria. A gente não tem como manipular a vontade de Deus, não tem como manipular a palavra de Deus, não tem como manipular o que Deus já disse que iria acontecer. Gente, resultado é que o Acabe morreu, se disfarçou e morreu por conta de uma flecha perdida. Os cães lamberam o seu sangue conforme havia sido profetizado. Ele não morreu sem chance, o que Deus deu de chance para ele, inclusive dando a ele vitória sobre Ben-Hadad quando ele não merecia absolutamente nada. Era muito recado de Deus ao coração daquele homem. E nós estamos com o coração endurecido tal qual Acabe? Será que estamos? Ou estamos susceptíveis à voz de Deus? Seja sensível à voz do Senhor. Não resista à voz de Deus, esteja disposto a ouvir o que precisamos ouvir, não simplesmente o que gostamos de ouvir. Entramos no primeiro capítulo de 2 Reis, e o filho de Acabe, Acasias, sobe ao trono, porém, ele após uma queda adquiriu uma doença e não descansaria enquanto não soubesse que fim esta doença lhe traria. E aí, ao invés de consultar o Deus de Israel, mandou os seus mensageiros consultar o Deus de Ecrom, Baal-zebub, cujo nome significa Senhor das Moscas. Que coisa louca, que troca mais insana. Trocar o Deus de Israel pelo Deus das moscas. Mas é assim que o ser humano faz, a gente troca Deus por cada coisa insana, por cada coisa idiota, como se essas coisas que nós colocássemos no lugar de Deus fosse nos dar mais significado, mais valor à nossa própria vida do que o próprio Deus tem nos dado. O Senhor das Moscas representa tudo aquilo no qual depositamos a nossa confiança, que só deveria pertencer a Deus. Ei, você está tirando a tua confiança de Deus para depositar no Senhor das Moscas? É sério isso mesmo? Pois é, ao invés de guardar o claro, assim diz o Senhor, o rei, filho de Acabe, Acasias, prefere escutar o Senhor das Moscas. Aí você percebe que Elias, sim, um homem verdadeiro profeta de Deus, está no exercício do seu ministério, e agora Acasias começa a buscar em Elias uma consulta, já que o Deus da mosca estava ali frustrando de alguma forma. E Elias, sim, era um verdadeiro homem de Deus. Aí mandou lá um contingente buscar o profeta por duas vezes, e uma terceira vez, né? E Deus manifestou o seu poder fazendo descer fogo do céu e consumiu os soldados de Acasias, voltando sempre um para dar o relato. Se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu, vapo. Se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu, vapo. Então o fogo do céu consumiu por duas vezes. Na terceira vez, um homem de Deus estava novamente sendo buscado pelo exército de Acasias. Todavia, este homem que foi lá agora, ele foi assim, na humildade. Olha, tá, eu tô aqui assim assado, ok, por favor. E ele foi com um coração muito humilde, esse terceiro capitão de Israel, se humilhando diante do Senhor, e aí não houve fogo para consumi-lo. Então a lição aqui fica muito clara: quando nós vamos com humildade diante de Deus, o fogo jamais nos consumirá. O fogo vai consumir todo aquele que não reconheceu a soberania de Deus e ficou buscando o Senhor da mosca, ok? As bobajadas deste mundo. Mas aquele que com humildade comparece diante do Senhor jamais será consumido pelo fogo. Fica aí, hashtag fica a dica. Agora vai chegar o tempo em que fogo do céu também não será um sinal evidente do poder do Senhor, mas o diabo vai fazer, até Satanás fazia fogo cair do céu. Lembra do Apocalipse quando fala sobre isso? Pois é, como é que a gente vai distinguir que o fogo que cai do céu é de Deus ou do diabo?
E o sinal que está acontecendo é de Deus ou do diabo? O milagre que está sendo realizado de cura é de Deus ou do diabo? Como é que a gente distingue isso? Através da palavra. Precisamos estar muito antenados e sendo conhecedores da palavra, manuseando bem como obreiro do Senhor, não tendo do que envergonhar, para termos o discernimento entre a verdade e a mentira, que muitas vezes é separada por uma linha tão tênue. Que Deus nos dê muita sabedoria, estuda a palavra todos os dias para estar pronto e preparado para discernir o fogo do Senhor do fogo da maldição, tá certo? E que haja fogo do Senhor aquecendo o nosso coração, em nome de Jesus. Graça e paz, amanhã tem mais, é o desenvolvimento do nosso sono bíblico. Beijo no seu coração.